Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores São Paulinos comentam. Hoje a gente vai falar aí, né, 2 dias depois da derrota do São Paulo para o Mirassol, vamos ser justos, né, vamos falar aí sobre o que aconteceu, né, uma opinião minha aí, né. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, eu não gosto de fazer vídeo logo após o jogo. Eu prefiro passar alguns dias, digerir, e aí, né, de vez em quando a gente vem aqui e fala aí sobre o jogo. Primeiramente, né, acho que o que aconteceu no sábado foi um futebol inadmissível, né? Por mais que o São Paulo tenha lesões, cansaço, maratona, o que a gente viu no sábado, o jogo que a gente viu foi um jogo terrível, um jogo horrível, né? Não menosprezando o Mirassol, que acho que foi muito organizado, está se mostrando muito organizado ao longo do campeonato, mas não dá para o São Paulo jogar de uma maneira tão medonha como a gente pode colocar. Aqui também não vou ficar perdendo tempo xingando o jogador, acho que isso aí não contribui em nada. Mas a gente tem que falar algumas coisas, né? Acho que a gente tem que começar, vamos falar sobre o time. Jogou muito mal, né? Eu acho que assim, dos jogadores que entraram em campo, os únicos que você pode falar que fez uma partida ainda razoável, tá? Foi o Arboleda e o Ferrarese, acho que não foi ruim no total, acho que ele tentou alguma coisa. E no segundo tempo, quem entrou aí foi o Rodriguinho, aí eu acho que tava vendo, pelo menos ele estava vivo em campo, né? O que a gente tem que cobrar? Por exemplo, o Oscar, eu acho ele um ótimo jogador, tal. Meu, mas se tá meia boca, não entra em campo. Não insiste, sabe? Acho que falta um pouco dos jogadores falarem com o técnico também, que o Zubeldia acho que tem culpa nessa história de insistir muito com alguns jogadores, né? O Caleri estava mal, ele insistia muito o Caleri, até o Caleri machucar. O Alisson tá fazendo partidas horrorosas, horrorosas, né? Muita gente passando pano, tá cansado, mas jogando muito mal, né? Acho que a gente tem que falar, o cara já jogou bem, o cara já fez grandes partidas, mas o cara jogando mal. Uma coisa do Alisson que me irrita muito, a primeira, a segunda, a terceira opção de passe dele é sempre para trás, né? Quando Repara quando tem aquela saída de o Rafael não bateu o tiro de meta, é ele que vai lá sair. Ele olha para trás, acho que a vontade dele é tocar pro Rafael, né? Então, e jogando muito mal, na minha opinião. O Pablo Maia, nossa senhora, como voltou mal, como voltou mal. O André Silva, que muitos vídeos aqui eu defendo, né? Nossa, que partida horrível. Ele tá no bolso até agora dos zagueiros do Mirassol, né? Não conseguiu fazer uma jogada, não conseguiu passar. Ele deu um chute pro gol, entre aspas, pra fora, de direita lá. De resto, meu, errou tudo, não conseguiu dominar uma bola. Isso para mim é inadmissível, né? Um jogador profissional, cara, não pode, não pode. É, Outro jogador que foi muito mal, nossa, o Lucas Ferreira, o Ferreirão. Meu Deus, que partida horrível. O Lucas Ferreira. Lógico que ele é jovem, acho que ele merece paciência. Eu já falei aqui, né? Alguns torcedores já estão pegando mais pesado com ele e tal, mas, velho, não dá pra você jogar o jogo inteiro e não conseguir passar pelo Reinaldo. O Reinaldo é um dos laterais que mais marca mal no Brasil, no futebol mundial, se bobear. O cara não conseguiu passar uma pelo Reinaldo. O Reinaldo, que tem uma puta dificuldade pra marcar, o cara não passou por ele. Certo? E
E aí dá para falar de quase todo mundo. O Alan Franco no lance do gol, fico olhando. O Rafael, que falha bizonha, que falha grotesca do Rafael, né? É, Então, é desanimador. O Zubeldia tem sua culpa? Tem sua culpa aí. Manter alguns jogadores, escalar jogadores em funções que não jogam bem, o Oscar nessa posição mais adiantado, porque hoje falam assim, ah, mas ele estourou porque ele jogou de volante. Eu acho que a partida que o lugar que ele jogou melhor no São Paulo foi jogando de segundo volante. E assim, é, dá muito bem para ele jogar na função sem tanto desgaste, mas não dá para ele jogar 3 partidas e se machucar, né? Se for para ter um jogador que o salário que tem para jogar 2 partidas e descansar uma, eu não sei se vale a pena. Assim como não vale a pena também o Lucas ganhar o salário dele vivendo machucado, né? Então, eu acho que nisso o Zubeldia ele tem que pensar melhor. E a pressão voltou, né? É isso, perde um jogo, ainda como perdeu, ainda com ele suspenso, volta toda a pressão, volta toda a reclamação. Não vai adiantar ele se ele ganhar uns 10 próximos jogos, vão lembrar do jogo do Mirassol, e é isso que acontece. Então ele também tem que ficar mais atento, mais perto disso. E eu acho que assim, né? A gente vê o time. Muita gente aí, eu vejo, acredita que o time pode ganhar campeonato. Velho, caiam na real, sabe? Olha a escalação do São Paulo. Qual jogador do São Paulo lá tem um destaque? Está numa fase da carreira, está no auge. Olha a escalação do São Paulo, né? Nós temos um goleiro que nunca foi titular na vida. Ele aprendeu a se titular no São Paulo com 34 anos de idade, certo? É, Nossa linha defensiva são bons jogadores, né? A gente tem bons zagueiros e tudo mais, né? Mas zagueiro é limitado o serviço que eles podem fazer para o time ganhar jogo. Nossos laterais, né? Temos aí o Wendel veio sem confiança nenhuma, não tá jogando nada, né? A única coisa, o único mérito que a gente pode dar para ele é o quê? É falar assim, pô, meu, o cara insistiu para vir para São Paulo. O Enzo Dias faz boas partidas, mas fez uma partida também muito ruim, né? Alguns tentaram, porque ele tem raça, mas errou um monte de lance nesse jogo. Mas vem jogando bem, isso é um fato, né? O Ferrarese joga de lateral lá, tal, nem considero mais um improviso. Para mim, ele é o lateral direito titular de São Paulo. O Cedric é um jogador já mais veterano, também faz lá um arroz com feijão, né? Melhor o Cedric do que o Gormícios. No nosso meio-campo, não temos grandes jogadores. O Oscar ele tem mais destaque, mas né, já aparenta estar na descendência da carreira. O Lucas, ele é um jogador que se destaca no São Paulo e tudo mais. Na Europa, todo mundo lembra de um jogo. O cara ficou 10 anos na Europa, todo mundo lembra de um jogo que ele fez. Né? Se você perguntar assim, me fala 5 jogos do Lucas lá na Europa, entre Tottenham e Paris Saint-Germain, as pessoas não vão saber. Vão saber, que ele fez 3 gols contra o Ajax. É esse jogador, entendeu? Mas no futebol brasileiro, ele se destaca. Ele e o Oscar vão se destacar sempre, né? Tem um monte de meninos. Aí você fala assim, ah, mas eles têm potencial. Pode ter potencial, mas vão oscilar, vão errar pra caramba. Não são jogadores confiáveis, que você pode falar assim, ah, ele vai entrar e vai resolver, né? O André Silva, o pessoal critica muito, mas esse é o nível dele. Ele vai fazer gol, alguns gols. E aí, o que ele pode dar? Se ele fosse um jogador tão acima da média, ele estaria lá no Sporting, lá em Portugal, da onde ele veio, não no Vitória de Guimarães. E ao invés de ter vindo para o São Paulo, ele teria ido para o Arsenal, para o Real Madrid, para o Liverpool. Ele é um jogador mediano, nível Brasil, né? Joga uma bem, joga 3 ruins, é isso, né? Ferreirinha também, né? Falaram aí que o Zubeldia machucou ele, Ferreirinha vivia machucado no Grêmio também, é a mesma lesão que ele tem sempre. Então, são esses tipos de jogadores, sabe? O time não tem dinheiro, muitos acham assim que, vamos demitir o técnico que vai melhorar. Demite, então. Já não tem dinheiro, não teve dinheiro lá para pagar lá os 1.200.000 do Juan Tressoldi lá pro Sassuolo, do empréstimo dele.
Eu tenho certeza que a multa do Zubeldia é mais do que 1.200.000. Vai ter dinheiro? Ah, não, vai ficar com dívida. Aí quando tiver lá, passado mais uns 10 anos de gestão, estão falando, estão pagando o Zubeldia ainda. É isso, né? Então, eu não sei se isso resolve. É, acho que sim, ele tem que melhorar. A direção tem que falar. Acho que está na hora da direção falar e não ficar criando expectativa. É assim, não tem esse negócio. Você está endividado, você está com problema financeiro, ou você trabalha para pagar a dívida, ou você esquece que você tem a dívida e gasta um monte, como aí outros times fazem, entendeu? Mas acho que tem que ter um pouco mais de hombridade e sinceridade e falar assim: olha, não temos dinheiro. É esse time aí, vai ter que vender, né? Já tá. O Casares aí já colocou aí o time à venda, né? Avisando o mercado que vai ter que vender, né? Vão vender aí o menino aí, 16 anos, né? Espero que essa negociação aí, né? Tô falando de 5 milhões de euros aí, o garoto Ângelo. Ah, tudo bem, ele vai daqui só um ano e meio. Tá, mas que vendam por 5 milhões de euros e fiquem aí com, sei lá, 30% dos direitos dele, para valer a pena alguma coisa no futuro. Não adianta nada vender por essa mixaria e pagar uma continha ou outra, né? Senão vai vir mais grita, vai ser tipo que nem do William Gomes lá, né? Que eu nem sei, né? Pelo menos esse início que ele teve no Porto, eu acho que até que foi acertada a venda, né? Porque não vem apresentando nada lá. E essas questões, né? Então, o São Paulo, você a sua decepção ela é proporcional à expectativa que você cria. Então a gente tem jogadores medianos, um time mediano, um técnico mediano, dirigentes ruins. O que que você espera? Se esperava, né? Tem alguns que falam assim: mas o Palmeiras, o Flamengo estão longe. Velho, no brasileiro não é esse campeonato que o São Paulo está disputando, né? Quem paga a dívida, quem está pagando dívida, quem está na pindaíba financeira, tem que pensar assim, não cair. E se vier uma sul-americana, tá ótimo, tá ótimo. Ah, mas então você tá mediocrizando São Paulo, tá apequenando. A situação de hoje é essa. Não adianta você ficar lá, como alguns fazem, né? Ficar olhando os caras dos anos 90, o Tele Santana, baixar a calça e ficar se masturbando para isso. Não adianta. Desculpa o termo, tá? Porque tem cara que é isso, fica lá, sabe? Eu recomendo uma coisa pro cara, se você quiser continuar torcendo São Paulo. Pega lá os vídeos dos anos 90, põe um quarta-feira à noite, domingo à tarde e fica assistindo. Fica acreditando que aquilo é a realidade hoje do São Paulo. Não assiste o jogo atual, né? Então, caras querem viver uma realidade, a realidade que eles querem, não a realidade que existe. Esse para mim é o grande problema, né? Então, põe a mão na consciência também o torcedor, apoie, sabe? O que dá pra gente fazer é apoiar, né? Conversei aí com o Cadu aqui, né? Que fazia vídeo aqui comigo, né? Faz tempo que ele não aparece aqui. É, Cara, não adianta nada você ficar bravo e falar assim, não vou mais no estádio enquanto estiver esse presidente. O que que isso vai ajudar? Só vai prejudicar, tá? Eu vou continuar torcendo, eu vou continuar assistindo, independente de quem for técnico, goste ou não, ache bom ou não. São esses jogadores que a gente tem. É essa a nossa realidade, sabe? Você prefere largar tudo e ver o time cair? E aí? Eu prefiro que o time não ganhe título, não caia, mas que se reorganize. E aí que também está faltando uma parte da direção vir e falar assim: olha, já conseguimos levantar tanto de dinheiro, já temos dinheiro para pagar tal dívida. Porque assim, não falar nada, não dá nenhuma esperança de estar pagando dívida. Precisando vendendo um monte de jogador, ficando com o elenco cada vez mais limitado, certo? E assim, né, uma leitura minha. Pessoal, tem pessoas que acham que o elenco do São Paulo é muito bom. Eu não acho. Porque assim, o meu conceito de elenco bom, ou pelo menos elenco equilibrado, sai algum time, jogador titular, entra o reserva e o time mantém um padrão. E o São Paulo não é isso, né? Então, por exemplo, São Paulo depende do Lucas. Sai ele, é isso. É o Ferreirão, que joga uma partida boa, vai jogar 5 ruins porque ele é jovem. O Ferreirinha, que joga.
uma sequência de 3 partidas boas, para jogar depois 20 ruins. Esse é o nível dos nossos jogadores, né? Então não dá para esperar performance. Mas o que eu esperava, que pelo menos ganhasse do Mirassol, né? O Mirassol tem uma folha salarial muito menor que São Paulo, tem jogadores muito piores que São Paulo. Então, pelo menos, uma ou outra posição você pode discutir se um jogador é melhor ou não. Tinha que ter feito um jogo melhor e tinha que ter ganhado o jogo, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que as pessoas têm que pensar, você tem que entender a situação, você não tem que aceitar tudo, mas não adianta agredir, não adianta xingar, não adianta falar. Isso aí também não vai fazer o São Paulo ganhar, né? Eu sei que quem ganha dinheiro é os caras aí que fazem vídeo, xingam um monte, aí você vai lá, assiste, dá like. Eles estão ganhando. Eles estão ganhando com a derrota do São Paulo, certo? Então, aqui é isso e a gente torce aí o São Paulo se ajustar, o Juventude entender também algumas situações e os jogadores fazerem um pouco mais também, né? Porque, assim, é muito jogador mediano que ganha bem, são salários bons, tá? Não dá para falar que os salários que São Paulo paga é ruim, fazer um pouco mais, né? Eu sei que estão cansados, mas se não tem condição de jogar, diga ao treinador, fala assim, "Olha, não tenho condição de jogar. É melhor fazer isso do que entrar meia boca, como alguns jogadores entraram contra o Mirassol, e não fazer nada e atrapalhar o time, certo? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço e até o próximo vídeo.